Uma coisa que eu acho sensacional é quando as marcas resolvem lançar algum controle temático. E dessa vez, a QRD, parceiraça aqui do canal, resolveu homenagear o queridíssimo GameCube. Diz aí pra mim, o GameCube fez parte da sua história em algum momento aí da era retrô? Esse daqui é o novo QRD Stellar T5, nessa versão no controle estilo GameCube, que também é um Joy-Con, afinal pode ser solto e plugado diretamente no Nintendo Switch. Então o controle chegou pra gente nessa caixinha aqui, sendo que dentro dela você vai ter um manual de instruções e, gente, pela primeira vez na história, eu tô vendo uma empresa chinesa que manda um manual que tem português do Brasil nas especificações. Então se você não manja de inglês ou outro idioma, pelo menos sabe português, que é o básico, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas lendo esse manual aqui, porque tem uma parte dedicada totalmente em português. QRD, puta, adorei a iniciativa, vocês estão de parabéns, é a primeira vez que eu tô vendo isso de verdade em um manual de controle de fora, hein. Também vai vir com cabo USB do tipo C para carregamento, mas é aqueles cabinhos padrão, sabe? Não é nenhum cabo paracord ou aqueles cabos Elite não, é bem basiquinho, deve ter 1 metro de comprimento. E se você é aquele cara que não gosta do anel que vem no controle, você também vai poder trocar por 2 anéis cambiáveis aqui do controle e eu mostro pra vocês no vídeo. Aí de resto são os Joy-Cons mesmo e o grip para prender o controle no meio. Entretanto, esse daqui não é grip para carregamento. Para você carregar os controles, você vai precisar carregar pelas USBs que estão na parte inferior de cada lado, sendo possível carregar ligando no computador ou até mesmo plugando diretamente no seu Nintendo Switch, assim como você já faz com os Joy-Cons normais. Agora que você já viu alguma das características desse controle, vamos falar o resto que acompanha e o que mais ele vai te entregar, além de ser um Joy-Con que parece um controle de GameCube. Já que eu falei demais dessas questões iniciais, o que mais esse controle vai entregar pra gente? Bom, para começar, ele vai te entregar analógicos Hall Effect, ou seja, drift somente no Mario Kart mesmo, porque aqui no controle os analógicos dele não vão deixar isso acontecer, porque são analógicos magnéticos que não tem contato com a placa. Assim eles não sofrem desgaste e aí não acontece o drift, a não ser que você faça na marra dentro do jogo. Fora essa questão dos analógicos Hall Effect, ele também vai te entregar botões em micro switch, o que significa que eles vão ter um tempo de resposta muito mais rápido nas ações dos jogos e você vai ter aquela sensaçãozinha bem leve de um clique de mouse. Para algumas pessoas pode ser um pouquinho chato, para outras pode ser perfeito. Afinal, tem um tempo de resposta mais rápido e não usa membrana para dar contato na placa, que com o tempo pode acabar rasgando. Nesse caso aqui, dura muito mais tempo e é muito melhor. Dando continuidade na parte traseira, ele vai te entregar botões de macro dos dois lados e botões de ajustes adicionais, sendo que esses botões traseiros aqui servem para você fazer a configuração dos LEDs da frente, dos próprios botões de macro aqui atrás para você definir uma ação ou até mesmo um combo, para ajuste da vibração do controle, e tem um botãozinho a mais que eu não sei se é interessante ou só foi colocado lá aleatoriamente, que é um botão para você verificar a bateria, que quando pressionado ele começa a piscar os LEDs aqui do meio do controle para simbolizar para você se a bateria tá fraca ou não. Sei lá, ainda tô na dúvida se essa função é interessante ou não. De resto, os botões na parte da frente é mais ou menos o captura de tela, o home e os botões de turbo para cada lado. Afinal, a gente está falando de um Joy-Con, então ele tem funções separadas para cada lado. E já os botões de ombro seguem um padrão também de micro switch ao ser apertados e possuem também cliques únicos na parte traseira, diferente do que a gente tem no controle original de GameCube, que segue uma pegada mais longa ao ser apertado, que era adaptativo para os jogos da época, coisa que a gente já não tem mais no Nintendo Switch. E se você se lembra bem, no começo eu falei pra vocês que dá pra trocar o anel desse controle, ou seja, sair desse padrão octagonal, que é o estilo GameCube, que para algumas pessoas pode ser um pouco ruim na hora de movimentar, para o padrão redondo. Então para trocar é bem simples, presta atenção. Você vai notar que ele tem algumas marcações aqui no anel inferior ou no superior, e para isso basta você girá-los no sentido anti-horário, e assim você consegue puxar o analógico para cima e a peça solta na sua mão. Olha aqui como é que fica, ele fica sem a peça, e aí você pode trocar ele por outro anel se você quiser. Tá bom, mas com tudo isso de função, quanto que ele tem de bateria? Afinal, você deve gastar uma bateria adoidado, né? Esses LEDs aqui muito louco consomem uma bateria do cão. Na verdade, não tanto. Esse controle vai contar com uma bateria de 500 mAh para cada lado,
que segundo a fabricante garante uma jogatina de cerca de 8 horas e meia e leva de 2 a 2 horas e meia para carregar 100%. Lembrando que, como eu disse no começo do vídeo, você pode carregar ele através das USBs presentes em cada lado na parte inferior, ligando no computador ou plugando diretamente no seu Nintendo Switch para carregar, assim como você já carrega os seus Joy-Cons. Para quem tem o costume de jogar ele ligado na TV, termina de jogar, pluga na dock e deixa carregando, não tem erro. Agora, se você jogar mais de 8 horas por dia, pode ser que a bateria dele não dê conta de aguentar a sua jogatina intensa aí de 8 horas por dia ou até mais. E antes que eu me esqueça de dizer isso aqui para vocês, ele também tem sensor de movimento. Então isso aqui não vai ser um problema para você. E a função de acordar o Nintendo Switch também tem. Basta você apertar os dois botões de baixo junto para cada lado para que ele ligue os Joy-Cons. Assim ele começa a piscar, sincronizou e aí você aguarda ele acordar o Nintendo Switch. E agora, já que eu te falei todas as características, vou te ensinar como configura o botão de macro desse controle. É bem fácil. E também como ativa o turbo dele. Agora vamos partir para as configurações dos botões de macro. A gente pode notar que ele vai ter dois botões de macro, só que uma ressalva, tá? Como ele é um estilo de Joy-Con, cada botão só vai atender os botões de cada lado. Por exemplo, esse botão aqui de trás só vai atender os comandos desse lado. Os gatilhos, o analógico, o G-Pad. E o outro botão só vai atender esses outros demais botões aqui que a gente tem. Não adianta querer configurar um Hadouken aqui que não vai dar certo. E para configurar é bem simples. Presta atenção no LED indicativo aqui no meio. Ele está aceso indicando qual player que ele é, no caso player 1. Então aqui na parte de trás, com esse monte de botão que a gente tem, como vocês viram, a gente vai ter os botões MR e ML. Dá a sensação de que eles são botões de macros a mais, mas na verdade eles são os botões para fazer a configuração desses dois macros aqui. Então escolhe qual lado que você quer configurar. No caso, eu vou configurar o botão de pulo. Então se eu aperto o B aqui, o Mario pula, certo? E aí eu quero que este botão aqui funcione como o B. Então para isso eu vou segurar o botão MR aqui, porque é deste lado. E quando eu segurar ele aqui, você vai notar que o LED aqui vai piscar. Piscou tudo de uma vez. Defino o comando agora e eu aperto de novo o botão de macro e o controle vai vibrar. Agora, quando eu pressionar aqui atrás, ele vai fazer a ação que eu acabei de definir. E pode ser mais de uma ação se for o caso, tá? Só não pode combinar a ação dos dois lados para um macro só. E aí, para trocar o macro ou para resetar esse macro, desativar ele completamente, você segura o botão novamente, vai começar a piscar aqui as luzes, e aí você só aperta o botão de macro sozinho, aperta novamente o botão traseiro e pronto. Agora, quando eu apertar o botão de aqui de trás, ele já não tem mais nenhuma função, ou se eu tivesse definido outro combo, ele ia ativar outro combo. E agora sobre o ajuste dos LEDs, ele conta com LEDs individuais para cada lado, então você vai usar esses botões traseiros aqui de dentro para configurar cada macro individual. Então como é que funciona? Se você apertar uma vez o botão de cada lado, ele vai mudando o estilo de como esse LED vai se comportar. Agora se você der 2 cliques no botão traseiro, ele vai mudar o estilo de como esse LED se comporta. E assim você vai ajustando da maneira que você achar mais interessante. Entretanto, se você é aquele cara que não gosta de LED no controle, não achou bonito, ou acha totalmente desnecessário, não tá te garantindo um FPS a mais, basta você segurar o botão de LED aqui atrás, e pronto, ele desliga, e aí você repete pro outro lado, ou se você quiser ligar novamente, segura de novo o botão que ele vai ligar de novo. E não menos importante, vamos falar da função turbo desse controle, que vai girar em cima dos botões T de cada lado. Novamente, são funções individuais para cada lado do Joy-Con. Então tudo que você precisa fazer é segurar o botão T e apertar o botão que você quer ativar o botão turbo. Exemplo, se eu aperto o botão de pulo agora e seguro ele, nada mais vai acontecer. Ele vai dar o primeiro pulo e vai parar. Entretanto, segurando o botão de pulo ainda, se eu pressionar o T uma única vez, ele vai entrar no turbo automático daquele que quando você segura o botão. Soltei o botão, ele parou. Agora, se você quiser ativar aquele turbo automático, que você não precisa apertar nenhum botão, basta novamente segurar o botão que você quer ativar, que já está com o turbo de quando pressionado, e apertar o T novamente. Pronto. Agora o controle ativa aquela função sozinha, sem você apertar nenhum botão. Quer desativar? Segura novamente o botão T e aperta o botão. E tudo volta ao normal, e isso pode ser repetido através de todos os botões que a gente tem aqui, e também nos gatilhos, sendo configurado para cada lado a função que você quiser definir. E sobre a vibração do controle também é tão simples quanto. Basta você apertar os botões de baixo para ajustar a vibração individualmente para cada lado,
e aí ele vai vibrando até que ele desligue ou até que você ajuste a vibração no tom que você quiser. E aí, você gostou desse controle? Compraria? Esse controle está sendo vendido diretamente pelo site da QRD Oficial na versão brasileira. Você já está com o valor final com impostos inclusos, o frete e tudo mais. Então você não vai ter aquela surpresinha de na hora que chegar aqui ser taxado ou subtributado. Você paga o valor final dele e aí já era. Só aguardar chegar no conforto da sua casa e aí viver essa nostalgia aqui para jogar aqueles jogos que remetem bem ao GameCube e que combinam muito bem com esse controle. O preço dele vai estar girando na casa de R$421. Pode ser um pouquinho salgado, mas você tem que colocar numa balança até onde compensa você viver essa nostalgia com a qualidade que a QRD vai te entregar. É um controle parrudo, cheio de qualidade e ainda se transforma em Joy-Cons, ou você pode usar ele desse método aqui como se fosse um Pro Controller. Você que decide aí até onde vale a pena você investir nesse controle com tudo isso que ele te entrega, que eu acabei de citar aqui no vídeo para você. Por hora ele não vai estar sendo vendido no AliExpress, então eu vou deixar o link diretamente do site no comentário fixado aí na descrição para você estar adquirindo. Então se você quiser, vai lá, dá uma conferida, lê as características e não esquece de adquirir pelo nosso link do comentário fixado. Certo? Então vou ficando por aqui. QRD, muito obrigado por enviar o controle aqui pro canal para eu poder testar e passar a minha sincera opinião sobre ele. Eu adoro o GameCube e eu acho que vocês acertaram em cheio aqui nessa versão. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez se você assistiu esse review. Valeu, falou e até mais. Fui!